Mas tá, e você falou em algum momento aí de níveis de autismo. Isso também é novo, né? Ele existe, e particularmente aí nessa última classificação do Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, né, que é o DSM, que é o DSM-5, tá? Que agrupou o que antes eram categorias separadas, no que a gente chama de um transtorno do espectro autista, com diferentes níveis de gravidade. Não, gravidade eu vou já me corrigir, né? É diferentes níveis de suporte, tá? Não é nível de gravidade, entendeu? Porque a gente fala que o autismo ele é único para cada um, e mesmo os níveis de suporte são questionáveis aí, né? Mas eu já estava pensando em falar que não era de gravidade para a gente se corrigir, mas é níveis de suporte, tá? O que é o nível de suporte? É o quanto de apoio essa pessoa precisa por causa dessas características do autismo para sua convivência e para as atividades de vida diária. Então, um exemplo, tá? Que não vai incluir tudo, mas um autista que é não verbal ou que é minimamente verbal, ou seja, ele não desenvolveu aí a linguagem falada e muitas vezes também não teve oportunidade ou não conseguiu aí utilizar uma outra forma de comunicação alternativa, ele vai estar muito mais restrito, ele vai precisar de muito mais suporte na sua vida do que um autista que desenvolveu melhor a linguagem, especialmente a falada, que desenvolveu a fala. Entendi. Né? Então... Mas talvez para entender, como é que você... Que tipo de suporte? Descreve, assim, que suporte são? É essa descrição que eu estou falando. Então, um autista que é verbal, por exemplo, ele vai lá, vai conversar, vai fazer um pedido, ele vai pedir o que ele quer. Tipo coisa que você fala pro seu marido, né? Eu já estou respondendo, você faz a pergunta de novo. Eu estava respondendo, eu estava tentando dar um exemplo de pensar que um autista que é não verbal, por exemplo, vai precisar de muito mais apoio, algum tipo de apoio para se comunicar e se fazer entender, tá? Outro exemplo poderia ser... pensando no componente inflexibilidade, eu posso ter um autista que é tão inflexível e tão rígido que pequenas mudanças desorganizam ele vai ficar um dia inteiro para se reorganizar e conseguir fazer alguma outra coisa. E eu posso ter isso numa coisa mais leve, que a pessoa, assim, tudo bem, eu não gosto, me incomoda, eu fico irritado, mas eu tenho um tempinho, eu já me reorganizo e eu consigo voltar a fazer a minha atividade, tá? E se a gente for pensar em cada uma das características, elas podem impactar de forma diferente. Então, eu posso ter um autista que não tem interesse nenhum no outro, então não vai nem pedir uma água, talvez se ele estiver querendo água. Eu posso ter um autista que vai conversar mais quando ele tiver mais interesse ou quando ele tiver necessidade. E eu posso ter algum que vai conversar mais e se virar mais no mundo, assim, sozinho. Tá. Então, assim, se tiver um autista não verbal, ele geralmente vai ser nível 3 de suporte? Geralmente, mas pode ser nível 2 também, assim. Muito raramente vai ser o nível 1, tá? Mas nível 2, nível 3... Se ele estiver desenvolvendo habilidades de comunicação alternativa, é isso? Isso. Tá. Se vira sem o verbal. Isso, ele pode se virar sem o verbal e usar muito bem uma habilidade de comunicação, digitação, por exemplo, né? Que a digitação é a forma de comunicação alternativa que mais se aproxima da fala, né? Porque quando é mais estruturadinha com figura, você depende muito da estrutura para fazer. A digitação, basicamente, está digitando o que você falaria. Entendi. Então, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. De suporte. Tá. Mas as pessoas, né, tendem a achar que dentro desse nível é esse espectro mesmo, que é um contínuo, né? Eu tenho nível 1, nível 2 e nível 3. Mas o que a gente vê é que dentro dessa gama de características, né, do próprio autismo, que já são muito diversas, tá? A gente vai ter pessoas que talvez vão ter uma coisa que não tem tanta dificuldade aqui, mas tem outra. Então, por exemplo, o social... Tenho as dificuldades, mas não me impacta tanto quanto os meus interesses fixos e restritos. Entendi. Tá? Ou quanto a minha inflexibilidade, ou quanto a minha parte sensorial, especialmente. A sensorial pega demais. Eu posso ter pessoas que não têm nada de sensorial, né? E outra coisa impacta muito. Eu posso ter variáveis níveis de inteligência ali no autismo, né? Então, em alguma pessoa, eu posso ter... coexistir ali com uma deficiência intelectual, em outras eu posso ter altas habilidades e superdotação, tá? Eu posso ter dificuldade com atenção, eu posso ter dificuldade com organização ou não. Então, acaba que, na verdade, esse espectro ali, né, não é tão linear também, tá? É muito particular, é muito individual essas características, né? Inclusive, outras qualidades e pontos fortes, assim, que a gente traz, né, também da neurodiversidade. Entendi. E assim, como é que se faz para autismo? É algo que tem tratamento? Hoje em dia, né, o que a gente foca muito, tá? É que, assim, existe tratamento e existe adaptações sociais também, tá? Em que sentido, assim? Então, se você
for pegar uma pessoa que é surda, ela pode ter um dispositivo, por exemplo, que vai ajudá-la a escutar melhor. Tá? Ela pode ter também toda uma comunidade que sabe usar Libras, né? E aí, qual que vai ser o impacto real daquilo? Então, pensando também no autismo, a gente pode ter adaptações de ambiente, adaptações sociais que facilitam isso. E a gente tem, sim, tratamentos, e esses tratamentos visam melhorar o nível de autonomia e melhorar a qualidade de vida, tá? Então, são terapias das mais diversas formas, né? Para melhorar mesmo, assim, a qualidade de vida dessa pessoa, da sua família, né? O seu nível de autonomia, né? Porque, por exemplo, eu recebi no spam do meu e-mail, no lixo do meu e-mail dizendo assim, trate o autismo com a mudança de microbiota, a cura do autismo. É verdade? Então, o termo cura, né, já é um termo bem problemático, tá? Que a gente está falando aqui que é uma forma diferente de ser também, né? E de existir, tá? Então, a gente não vai usar cura. O autismo, a pessoa, ela nasceu autista e ela vai ser autista aí ao longo da sua vida, tá? Então, o termo cura já é problemático, tá? Por si só. Independente de a gente falar de cura ou de vamos falar de tratamento ali, né? Não existe tratamentos medicamentosos, tá? Suplementos, tá? Reposição de alguma forma alimentar, né? Que vão atuar de qualquer forma ali sobre o autismo. Tá? O que a gente pode ter, é mais comum eu ter em autistas questões gastrointestinais, tá? Elas são mais comuns. Pode ser intolerância, alergia ou outras questões, como constipação, né? Então, se eu tiver uma criança autista que tem uma constipação importante, tá? E isso provavelmente impacta, né? Porque é muito chato você ficar constipado o tempo inteiro. Impacta a qualidade de vida dela. Ela pode se beneficiar de alguma intervenção alimentar mais voltada para isso, tá? Mas não tem uma relação direta disso com o autismo, né? Então, em termos de medicações também ou qualquer outro tipo de tratamento, a gente não tem nenhum que vai abordar essas características nucleares do autismo, que são essas que a gente falou. Tá? O que a gente pode precisar, eventualmente, eu tenho um autista que também tem um déficit de atenção e hiperatividade junto. Pode se beneficiar de uma medicação. Tá? É muito comum ter alterações de sono, né? Embora as alterações de sono sejam, na sua maioria, abordadas da melhor forma com medidas mais comportamentais, tá? Eu posso precisar de medicações para poder ajudar no sono também. Né? Então, nessas características ali associadas, né, ao autismo, a gente pode, sim, eventualmente precisar de algumas medicações.